Confederação Nacional da Indústria, também conhecida como CNI. Este é um exemplo prático da aplicação do sistema sindical brasileiro e das categorias profissional e econômica. Nós temos também a chamada categoria profissional diferenciada, que diz respeito àqueles trabalhadores que têm condições peculiares de trabalho e que levariam consigo, em qualquer lugar que fosse trabalhar, essa condição particular. Exemplo, os motoristas, os técnicos de segurança do trabalho, constituem categoria profissional diferenciada e guardariam esta característica em qualquer lugar que fosse trabalhar. Portanto, um motorista numa indústria química não seria químico, seria motorista, porque guardaria essa condição independente do ramo de atividade da empresa para a qual presta os seus serviços. Então, dentro da estrutura sindical, nós temos sindicato, federação, confederação e central sindical. Dentro das categorias, nós temos categoria profissional, categoria econômica e categoria profissional diferenciada. Nós temos também, previsto no artigo 8º da Constituição Federal, o princípio da liberdade sindical. O que diz o artigo 8º da Constituição Federal? Ele retrata exatamente essa liberdade. Ele veda, inclusive, a interferência e a intervenção do Estado nos sindicatos. Ou seja, nós somos livres para, se assim quisermos, criar um sindicato. O Estado não pode interferir nessa criação do sindicato e nem tampouco na sua organização. Contudo, duas ressalvas são feitas no próprio texto da Constituição que assegurou a liberdade sindical. A primeira ressalva diz respeito ao registro dessa entidade sindical no órgão respectivo. Então, nós somos livres para criarmos um sindicato, mas deveremos registrá-lo no órgão competente. Então, a primeira ressalva é registro no órgão competente. A dúvida que surge é: qual é o órgão competente? Qual é o órgão que deve receber o registro dessa entidade sindical? Ora, quando você pretendia criar um sindicato antes da Constituição de 88, você dependia de uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, você dependia da expedição da carta sindical. Só o Estado, por intermédio do Ministério do Trabalho, é quem poderia dar validade a um sindicato. Mas com o texto atual da Constituição, é vedada a interferência do Estado no sindicato, inclusive no que diz respeito à sua criação. Então, muitos sustentaram com a Constituição de 88 que o Ministério do Trabalho e Emprego não poderia ser o órgão que receberia o registro da entidade sindical, porque se fosse, nós manteríamos aquela intervenção do Estado na organização sindical. Contudo, a tese que prevaleceu, inclusive de acordo com o Supremo Tribunal Federal, é que o Ministério do Trabalho e Emprego é o órgão que vai receber o registro da entidade sindical. Ora, o fato do Ministério do Trabalho ser o órgão responsável pelo recebimento do registro não implica necessariamente dizer que haverá intervenção do Estado. Alguém terá que receber esse registro. Ninguém melhor do que o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a primeira ressalva dentro do princípio da liberdade sindical é o registro no órgão competente, e esse registro deverá ser feito no Ministério do Trabalho e Emprego. A segunda ressalva se chama unicidade sindical. O que vem a ser o princípio da unicidade sindical? A Constituição Federal, no artigo 8º, ao assegurar a liberdade sindical,
fez, além da ressalva do registro no órgão competente, uma segunda ressalva, que é a vedação de mais de uma entidade sindical de qualquer grau, seja sindicato, seja federação, seja confederação. Vedação da criação de mais de uma entidade sindical de qualquer grau, representativa de uma mesma categoria profissional ou econômica, numa mesma base territorial. O que isso quer dizer na prática? Que se já foi criado o Sindicato dos Bancários de Salvador, não poderá ser criado um segundo Sindicato dos Bancários em Salvador, pelo princípio da unicidade sindical. Quem chegou primeiro leva. Portanto, se já existe um sindicato, órgão representativo de primeiro grau, numa mesma localidade, Salvador, não poderá ser criado, dentro desta categoria, um segundo sindicato representativo. Poderá existir em Salvador um sindicato dos metalúrgicos, porque é outra categoria. Poderá existir em São Paulo um sindicato dos bancários, porque não é a mesma localidade. Mas, na mesma localidade, não pode existir mais do que uma entidade sindical de uma mesma categoria, seja profissional, seja econômica. Esse é o princípio da unicidade sindical, que é diferente do princípio da pluralidade sindical existente em outros países. Aqui no Brasil, não. Não é possível a existência de mais de uma entidade sindical representativa de uma mesma categoria numa mesma base territorial. A pergunta que você pode estar fazendo agora é: como se define uma base territorial? A Constituição nos responde essa pergunta. Quem irá definir a base territorial daquele sindicato serão os próprios interessados. Aqueles que criaram o sindicato definem a sua base territorial, que pode extrapolar a área de um município. Contudo, por determinação da Constituição, essa base territorial jamais poderá ser inferior à área de um município. Poderá ser superior à área de um município, mas nunca inferior. Então, isso implica dizer que eu não posso ter, por exemplo, sindicatos por bairros dentro da mesma cidade. Se eu crio um sindicato, eu posso definir a sua base territorial envolvendo um ou mais municípios, mas nunca menos do que um município. Portanto, dentro do princípio da unicidade sindical, fica vedada a criação de mais de uma entidade sindical, sindicato, federação, confederação, representativo de uma mesma categoria profissional ou econômica, numa mesma base territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Muito bem. E os dirigentes sindicais? Possuem garantia provisória de emprego? Aquele trabalhador que foi eleito para um cargo de direção no seu sindicato, poderá, por conta disso, ser despedido pelo seu empregador? Resposta: não. Tanto a Constituição Federal como a CLT prevêem a chamada garantia de emprego do dirigente sindical. Até porque, muitas vezes, o exercício da atividade sindical pode não agradar o empregador e fazer com que o empregador tenha a intenção de perseguir aquele seu empregado que faz parte da direção do sindicato. Então, para que esse empregado possa exercer a sua atividade sindical sem medo de represálias, criou o legislador a garantia de emprego. Essa garantia de emprego tem início quando do registro da candidatura
a eleição sindical. Portanto,